de mesa. Quero também felicitar efusivamente essa iniciativa, né? A iniciativa de trazer o tema da soberania nacional para um contexto concreto, né? Eu tenho conversado com o presidente Lula nas minhas idas a Curitiba, e ele sempre, não é nem recomendar, ele exige, né? Olha, fala com a bancada, fala com o pessoal, e ele estabeleceu 3 ou 4 temas que, no entendimento dele, são os temas centrais dessa conjuntura, e o primeiro deles é soberania nacional. Ele é obcecado por isso, né? Ele, inclusive, está preparando um artigo mais alentado sobre essa questão. Então, me sinto, de uma certa forma, parcialmente, né, cumprindo com a determinação do presidente Lula. Estou aqui tentando colaborar, né, com essa questão que é tão cara ao povo brasileiro, enfim, e que sofre por parte desse aglomerado miliciano, né, que tomou conta do governo, sofre uma hostilidade de morte, né? O Brasil, literalmente, eu não posso mais usar o termo abriu as pernas, então eu vou usar o termo comum. O Brasil se entregou aos Estados Unidos. E nesse sentido, eu acho que a Carol e o Zé Maria vão se deter mais detalhadamente sobre... Vocês perdoam a minha voz, pessoal, estou gripado, então estou quase perdendo a voz aqui. Sobre esse acordo, né? Um acordo absolutamente, não só imoral, mas absolutamente ilegal, né? Mas ele se insere exatamente nesse contexto de entrega unilateral por parte do Brasil da sua soberania aos Estados Unidos. Então, esse acordo é um exemplo candente, né? Um acordo absolutamente despropositado. Eu ainda não o li detidamente, eu tive contato com ele ainda agora, né? Eu recebi, não tinha nem do original, e tive contato agora com o texto traduzido, né? Mas essa questão da Lava Jato, nesse sentido, sem que o Nassif tenha me pedido, eu vou prestar uma assessoria a ele, porque eu vou... Algumas questões que ele abordou aqui, e alguns personagens a que ele fez referência, eu vou fornecer alguns detalhes, né, daquilo que ele já relatou, né, em furo jornalístico, inclusive, né. Eu quero dizer a vocês o seguinte: nos meus 4 anos de mandato como deputado federal, essa questão do sistema de justiça brasileiro, e particularmente da Lava Jato, mereceu de mim uma atenção especial. O meu mandato foi praticamente dedicado a denunciar os desmandos, as violações à Constituição e a destruição do ordenamento jurídico implementada por Sérgio Moro e os seus colegas, né, de Curitiba. Eu digo colegas mesmo, né, porque na Lava Jato a figura do juiz e a figura do acusador, essas figuras não se distinguem, né? Elas não se distinguem. O Sérgio Moro, ele foi juiz, foi acusador, coletou provas, né? Ou, como ele gosta de dizer, fez colheita, né, de provas, né? Enfim. Outro dia eu estava conversando lá em casa tal, e eu tive que usar, sou advogado, então eu quis usar coleta, eu falei colheita. A culpa é do Sérgio Moro, agora eu estou confuso, não sei mais se é colheita. Enfim, estava conversando com o meu cônjuge, né, sobre essa questão, né? Mas, e ao longo desses anos, ao longo desse período, e devo mencionar aqui também o meu querido companheiro e amigo Paulo Pimenta, que exerce a liderança do PT lá na Câmara dos Deputados, chegou-nos ao conhecimento. Nós até então nos limitávamos a denunciar com muita firmeza
a atuação da Lava Jato na desconstrução do ordenamento jurídico brasileiro, um desrespeito à Constituição, na perseguição ao presidente Lula, enfim. Só que chegou-nos ao conhecimento a existência do advogado Tacla Duran. Né? Chegou-nos ao conhecimento a existência dele. Tacla Duran é advogado, também perseguido pela Lava Jato, tem dupla nacionalidade e, como sabia que ia ser preso aqui, foi para a Espanha. Foi para a Espanha. E eu e Pimenta fomos atrás dele lá na Espanha. Fomos a Madrid, se não me engano, no início do ano passado. Início do ano passado, início de 2018. Porque as informações que nós tínhamos é que ele poderia nos fornecer informações valiosas acerca dos procedimentos, né, da Lava Jato. E nós estávamos necessitando ter mais elementos. Nós estávamos num plano muito doutrinário, né? A Lava Jato cometia um desmando, nós subimos à tribuna, fazíamos artigo para contestar aquele desmando, enfim. E ele, Tacla Duran, foi quem, pela primeira vez, pelo menos a primeira vez para nós, nos falou da relação Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano. Falou, olha, procurem destrinchar essas relações. Então disse que, olha, procuradores americanos estiveram em território brasileiro interrogando colaboradores da Lava Jato, um deles, Delcídio Amaral. O procurador foi a Mato Grosso entrevistar o Delcídio, tomar o depoimento do Delcídio. E não só Delcídio, diversos outros personagens foram interrogados por agentes do Departamento de Justiça norte-americano. Então, quando eu e Pimenta voltamos ao Brasil, nós nos imbuímos da tarefa de procurar levantar e sistematizar esse relacionamento absolutamente espúrio, ilegal, imoral e inconstitucional. Mas, como disse o Nassif, movido pela política. Nesse momento, estamos sendo acompanhados por 7.000 internautas. Bacana. Então, é óbvio que essa verdadeira intervenção dos Estados Unidos aqui, ela tem motivação econômica, né? Nós sabemos, no contexto internacional, que grandes petrolíferas, grandes empresas de petróleo no mundo foram perdendo valor, né? Houve queda no preço de petróleo, como o Nassif já apontou aqui, né? Houve motivação política, né, sobretudo nos governos Lula e Dilma, sobretudo no governo Lula, a postura de independência do Brasil e respeito à soberania nacional, o fortalecimento das relações Sul-Sul, a criação e fortalecimento dos BRICS, né? Tudo isso, para o Império Norte-Americano, é inaceitável. É inaceitável, né? A descoberta do pré-sal, o fato da Petrobras deter uma tecnologia que só ela detém, de exploração comercial do pré-sal em ultra profundidade, ninguém mais domina essa tecnologia, né? Então, os Estados Unidos, nós sabemos, o modelo, que foi o modelo de 64 no Brasil, 73 no Chile, 76 na Argentina, 75 no Uruguai, enfim, aquele modelo de intervenção direta, né? Nós sabemos que a Quarta Frota estava nas costas brasileiras aqui, se o golpe não é dado, eles interviriam
militarmente, já havia um plano para dividir o Brasil em dois. Enfim, esse modelo, ele hoje é temperado. O golpe aqui de 2016 mostra isso. Não houve necessidade de uma intervenção militar inspirada pelos Estados Unidos para depor o governo Dilma, né? Então, um dos modos é esse, é utilizar o impeachment como se valer de figuras parlamentaristas para promover impeachment ou usar o sistema de justiça. E aqui no Brasil, o modelo foi esse, né? O sistema de justiça, disse um jornalista norte-americano, Edward Myers, composto, né, por gente concursada de classe média alta, com pendores autoritários, né, com pendores, esses pendores udenistas que aqui no Brasil nós conhecemos, né? Então, e tem essa atração que o Nassif muito bem pintou, né? Hoje esse Carlos Fernandes já se aposentou do Ministério Público e vai exercer, está no escritório de compliance, né? E essa turma da Lava Jato ganha dinheiro à beça. Ganha dinheiro à beça, né? Lava Jato empobreceu uns e enriqueceu outros, né? Mas, e a partir dessa ideia da utilização do sistema de justiça é que começa, né, essa relação, esse contubérnio indecoroso do sistema de justiça brasileiro, particularmente do Ministério Público Federal, setor curitibano, com o Departamento de Justiça norte-americano. E vocês lembram, o Nassif fez referência aqui a um evento, né, em 2009, né, que foi financiado pela Coordenação de Contra-Terrorismo do Departamento de Estado norte-americano. Foi em 2009, lá em São Paulo, a título de intercâmbio de informações sobre terrorismo e tráfico de armas. Na verdade, foi sobre combate à corrupção. Combate à corrupção, e Sérgio Moro, né, esteve presente, foi o único palestrante brasileiro nesse evento, né? E, como disse o Nassif, aí eu vou detalhar mais aquilo que ele já quais foram as conclusões, as deliberações desse evento, que é o projeto Pontes, né? Construindo pontes para a aplicação da lei no Brasil. Que lei? Lei de combate à corrupção, que trata o combate à corrupção praticada no exterior, né? Sugeriram lá os participantes norte-americanos criar uma força-tarefa para trabalhar em um caso factual. O caso veio a surgir depois, né? Mas o modelo foi desenhado lá. Que receberia assessoria externa americana em tempo real. Documentos vazados pelo Wikileaks relatam as recomendações dos participantes norte-americanos. Efetivar mais treinamento em coleta de provas, ou como quer o doutor Moro, em colheita de provas, interrogatório e entrevistas. Habilidades em situação de tribunal e o modelo de força-tarefa. Desenvolver treinamento de longo prazo e coincidir com a formação das forças-tarefa. Criar 2 grandes centros urbanos, o Nassif fez referência a isso, com suporte judicial para casos de financiamento ilícito, especialmente em São Paulo, Campo Grande ou Curitiba. Isso em 2009. A Lava Jato inaugurou-se, se não me engano, em 2013. Acho, bom, tá, 2013, 2014. Tá bom, não tem problema. Nassif fez referência também aqui à 7ª Cúpula Brasil
Anticorrupção do American Conference Institute em São Paulo, em maio de 2016. O subsecretário-geral de Justiça adjunto, Trevor McFadden, disse o seguinte, vou abrir aspas: o Brasil se tornou um dos aliados mais próximos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na luta contra a corrupção. Os procuradores e os agentes estão em contato quase que diariamente, trocando informações e colaborando uns com os outros. Pessoal, isso é documento, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos continua empenhado em aplicar a lei sobre prática de corrupção no exterior. Evidentemente, a assistência formal não é a nossa única ferramenta. Os Estados Unidos compartilham provas e informações entre si por meio de vários mecanismos informais. Informais. Disse mais o senhor Trevor McFadden, nesse mesmo evento. O Departamento de Justiça e suas agências de investigação destacam adidos para embaixadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Embora façamos as acusações de suborno estrangeiro nos termos da lei americana, que eles entendem que eles acham que tem jurisdição no mundo todo, se aplicam a todo mundo, né? Onde não podemos, existem várias outras teorias legais que podemos usar. E aí a turma de Curitiba soube desenvolver bem, né, essas outras teorias legais. E continua lá o subsecretário-geral de Justiça, então subsecretário-geral de Justiça americano. Um dos principais benefícios da nossa cooperação mais próxima, como a Procuradoria-Geral da República do Brasil, é garantir que os infratores que não sejam processados criminalmente de maneira apropriada nos Estados Unidos sejam responsabilizados por sua conduta criminosa em outro país. Ou seja, o cara cometeu o crime aqui no Brasil e isso dá... Eles acham que estão legitimados para colaborarem com autoridades brasileiras. Procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos trabalham regularmente com a Procuradoria-Geral. As prisões ocorridas aqui recentemente são bons exemplos dessa cooperação. Veja só, o senhor Trevor McFadden, que é procurador norte-americano, afirma: as prisões ocorridas aqui recentemente, aqui no Brasil, são bons exemplos dessa cooperação. Outra personagem citada aqui pelo Nassif foi o senhor Kenneth Blanco. Ele era assistente do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Então, nesse evento, Atlantic Council Inter-American Dialogue Event on Lessons from Brazil, Crisis, Corruption and Global Cooperation, ou seja, um evento sobre combate à corrupção aqui no Brasil. Abre aspas. Esse Kenneth Blanco, como é que nós soubemos da existência dele? Na CPMI da JBS, quando nós estávamos tomando o depoimento daquele procurador Marcelo Miller, braço direito de Janot, que já deixou também a procuradoria hoje, está num desses... Não, parece que ele passou em concurso aí agora para juiz. Nós estamos perguntando a ele, sabe aquele negócio no futebol, que o cara vai centrar a bola e erra o centro, chuta errado e faz o gol? Nós fizemos uma pergunta absolutamente banal para ele. Banal, não havia segundas intenções na pergunta. Como é a relação de vocês lá nos Estados Unidos? Não, tinha lá o Kenneth Blanco, com quem nós dialogávamos permanentemente e é muito amigo do Janot. Pô. Abre aspas, Kenneth Blanco, nesse evento, em julho de 2017.
agradecer-lhe, Rodrigo é Rodrigo Janot, pelo fantástico trabalho que nossas equipes estão fazendo. Esta confiança permite que os promotores e agentes tenham comunicações diretas sobre as provas. A divisão criminal é composta por cerca de 700 advogados, muitos de escritórios do exterior e em todo o mundo, inclusive no Brasil. Trabalhando juntos, Brasil e o Departamento de Justiça não só se ajudaram no recolhimento de provas e na construção do caso. Que caso? Na verdade, está aqui entre aspas, na verdade, na semana passada, os promotores no Brasil conseguiram a condenação do ex-presidente Lula da Silva. Casos como esse que colocaram o Brasil na vanguarda dos países que estão trabalhando para combater a corrupção. O processo contra o presidente Lula teve participação direta norte-americana. E isto foi celebrado com Rodrigo Janot lá neste evento, em Washington, no dia 19 de julho de 2017. Foi a primeira condenação, foi a condenação do Moro. Tá? No chamado caso Triplex. Outra figura, aqui o Nassif fez referência, viu como eu estou assessorando ele aqui? Outra figura a que o Nassif fez referência, embora não tenha mencionado o nome, o senhor Andrew Weissmann. Quem é esse Andrew Weissmann? E com toda certeza é em quem Dallagnol e os seus colegas de Curitiba se espelham. Esse sujeito foi chefe da seção de fraude do Departamento de Justiça entre 2015 e 2017. Trabalhou no FBI, ministrou cursos e seminários, etc. Na época, atuava como assessor no FBI do procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação russa. O caso Russian Gate. Que não provou nada. Exatamente. Não provou nada. Não, eles nunca provam. Esse negócio de prova não é com eles, não. Falou em prova, eles saem correndo. É só colheita. É um procurador conhecido por métodos pouco ortodoxos. Fez parte de um grupo de promotores com enorme influência política, denominados overlords, senhores supremos. A Lava Jato tem na seção de fraude do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a sua contraparte. Métodos. É especialista em transformar réus em colaboradores, usando qualquer instrumento, prisões prolongadas, ameaça de prisão de membros da família e a tática ou colabora ou te destrua. Que é exatamente o que a Lava Jato faz aqui. Fez isso com a equipe do Trump. Depoimentos sobre esse Weissmann e seus métodos, dado aqui por David Schoen, que é um advogado de defesa criminal e ativista de direitos humanos lá nos Estados Unidos. Weissmann faria qualquer coisa por uma condenação. Basta vocês, pode mudar o sujeito aqui, Dallagnol faria qualquer coisa. Eu só estou aqui citando para vocês verem a identidade de métodos. Mas eu não tive a ideia da fundação do Dallagnol. Ah, não. Você, Dallagnol é um gênio. Genialidade que faltou ao Weissmann. Gênio aqui, pessoal, estou ironizando, obviamente. As acusações de Weissmann devastaram as vidas das famílias dos executivos da Merrill Lynch, causando enormes custos de defesa, estresse inimaginável e tempos torturantes de prisão. O Tribunal de Apelações da Quinta Corte reverteu a maioria dos casos. Como gerente e depois diretor da Enron Task Force, a força-tarefa da Enron. A gente fala muito que a Lava Jato se inspirou nas mãos limpas. Hoje eu começo a temperar essa ideia. É nisso aqui que a Lava Jato se inspirou. Como gerente e depois diretor da Enron Task Force,
destruiu a venerável empresa de contabilidade Arthur Andersen e seus 85 mil empregos em todo o mundo, apenas revertida vários anos depois por uma Suprema Corte, por unanimidade na Suprema Corte norte-americana. É o que nós esperamos da nossa aqui no Brasil. Caso contra a família criminosa Colombo, o Eichmann conduziu força-tarefa da Enron, né? Destruiu com a carreira política do senador Stevens, né? Que foi o exemplo aqui o Nassif fez aqui. Eu vou começar por lá, pessoal, porque eu já estou me alongando aqui e já peço desculpas desde já. Tá? Então, esse acordo que nós estamos, ou vamos debater aqui hoje, é um pilar dessa relação espúria, ou seja, o método. Primeiro, o Ministério Público não tem competência para firmar acordo internacional. A norma legal que rege isso é o Decreto 3.810 de 2001, que prevê a figura da autoridade central, que no caso brasileiro é o Ministério da Justiça. É o Ministério da Justiça que requisita ou autoriza a requisição de provas e vice-versa, ou cede provas. O Ministério Público brasileiro não pode se relacionar diretamente com o Ministério Público norte-americano ou de qualquer outro país para promover acusação, para promover persecução criminal. Não pode. É crime. Mas fazem. Fazem porque há uma ideologia que perpassa tudo isso. Uma ideologia, uma tomada de decisão política. Se é contra a corrupção, vale. Se é contra a corrupção, vale. E vale porque nós vamos ter apoio da opinião, da chamada opinião pública. Vale porque a grande imprensa vai nos blindar. Vocês podem ver, pois, Sérgio Moro, todo dia a imprensa sacaneia, desculpem os termos, desses ministros do Bolsonaro. O Moro é poupado sempre. Sempre. Porque o Moro, ele simboliza uma luta que deve continuar para destruir definitivamente esquerda, forças progressistas, etc., etc., aqui no Brasil. O Moro não pode cair junto com o governo Bolsonaro. Vamos ver. Eu acho o Nassif muito otimista. Bom, enfim. É só achar um procurador que denuncie o Ministério Público. Como é que a Odebrecht começou a fazer delação? Exatamente com provas obtidas ilegalmente com o Ministério Público da Suíça, numa relação direta. Ainda sob o nosso governo, ministro Zé Eduardo Cardoso. E quando isso prosperou, a Odebrecht resolveu fazer a delação. E esse Andrew Weissmann é o procurador que firma a delação, a leniência, né, da Odebrecht. Leniência é delação premiada feita por empresa. Pessoal, para vocês terem uma ideia também, estou terminando, professor. Antes que eu seja chamado a atenção aqui, já deveria ter sido. Olha, em relação a essa questão das relações diretas, também o Nassif fez menção a esse indivíduo, Daniel Kahn, que deu essa entrevista ao Estado de São Paulo, foi publicada no sábado, né? O que ele diz aqui? Textualmente, o que geralmente isso permite, essa relação, é agilizar o processo de obtenção da prova do que se feita de uma maneira mais formal, ou seja, se for respeitar a lei, se for respeitar acordo, se for respeitar a Constituição do Brasil, não anda. É isso que ele está dizendo textualmente. O bom disso é que se pudermos ter uma conversa antecipada
podemos começar a reunir informalmente a coleta de provas e, em seguida, quando enviamos a solicitação formal, há formalidade. Mas ele primeiro obtém a informação que ele está querendo antes da solicitação formal. Podemos encaminhá-la a um promotor específico no Brasil, ou seja, o promotor que já passou a informação para ele. E eles podem encaminhá-la a um promotor específico aqui. Então, isso funciona muito bem. É difícil pensar em algo que não está funcionando. É mais fácil pensar em muitas das coisas que estão funcionando. Pessoal, isso é... Tá? Isso não são ilações, não é interpretação. Né? Isto aqui são os depoimentos que diversos colaboradores prestaram diante de Sérgio Moro. Só vou fazer menção a um, porque são todos praticamente iguais. O senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, de uma dessas empresas, não sei se o AES, o Odebrecht, enfim. A defesa do presidente Lula pergunta: o senhor é colaborador apenas no Brasil ou no exterior também? Ele responde: eu não sei se posso responder essa pergunta. Sérgio Moro, tem um acordo. Sérgio Moro alertando, tem um acordo. A defesa questiona. Aí se pergunta, o juiz Sérgio Moro diz, se tem um acordo de confidencialidade, ele não sabe os reflexos jurídicos de uma eventual afirmação dele. A defesa, corretamente, diz, Vossa Excelência, ele tem o dever de dizer a verdade. Nós não reconhecemos a soberania dos Estados Unidos em nosso país, nem sobre a nossa justiça. Sérgio Moro simplesmente indeferiu, não permitiu que ele sequer respondesse se tinha ou não acordo. Então, assim foi feito com Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, com Dalton Avancini, com Eduardo Hermelino Leite, com Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto, com Paulo Roberto Costa. Esse depoimento do Paulo Roberto Costa foi o depoimento chave na questão da Petrobras. Ele vinha negando todos os fatos até que, seguindo os ensinamentos de André Weissmann, colocaram a mulher dele e a filha no contexto. Gravaram o negócio de sol lá. Botaram a família dele no contexto. E aí ele abriu aquilo que os procuradores querem ouvir. Não é que, tá, vou contar a verdade. Não é isso não, pessoal. Não. É o mesmo método da tortura, não tem... Pedro José Barusco Filho, Nestor Cerveró, Alberto Youssef, que vive a tripa forra hoje lá em Curitiba. A tripa forra. É o delator de estimação de Sérgio Moro, que já não reunia as condições legais de ser delator, porque comprovadamente mentiu no caso Banestado. Fernando Antônio Falcão Soares, Milton Pascovitch e Milton Pascovitch. Todas essas personagens prestaram depoimento diante de autoridades norte-americanas. Algumas em território brasileiro e outras lá. E outras lá. Então, quando nós estamos tratando aqui dessa ligação Lava Jato Soberania Nacional, nada mais pertinente. A operação, a chamada Operação Lava Jato, foi e tem sido um instrumento poderosíssimo de dilapidação da nossa soberania, de destruição da nossa ordem jurídica, teve um papel fundamental no golpe de 2016 e teve um papel fundamental nas eleições de 2018
ao impedir que o presidente Lula, que ganharia as eleições, concorresse, e o prêmio está aí. Esse senhor Sérgio Moro foi premiado com o Ministério da Justiça, já não está tão satisfeito, porque o Congresso vai tirar a COAF dele, e agora Bolsonaro anuncia que foi prometido a ele o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos envidar esforços para aprovar a PEC que estende a idade para 80 anos. A nossa luta vai continuar. E aí, professor Francisco Teixeira, os historiadores terão um papel fundamental de um dia mostrar ao povo brasileiro o que significou essa Operação Lava Jato, em termos de ser uma operação lesa-pátria e de seus integrantes serem traidores da pátria brasileira. Muito obrigado.